Boa noite. Hoje, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos ver na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. A temática é a encarnação nos diferentes mundos. A questão é a questão 178, que foi perguntada aos espíritos sobre: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Ou seja, se os espíritos, eles que já viveram em mundos superiores, eles podem voltar aos mundos menos elevados? E os espíritos respondem: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso. Caso em que aceita alegre as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, aqui é interessante a gente primeiro verificar nessa resposta, porque ele diz que em caso de missão. Mas o que vem a ser uma missão? Então, buscando em outras questões do Livro dos Espíritos, na questão 573, foi respondido a Kardec que missão é quando o espírito ele reencarna com o propósito de instruir os homens ou de auxiliar no progresso, de melhorar as instituições, né, tanto na área do direito como na área material. Então, por exemplo, se nós pararmos para pensar em relação às leis trabalhistas, antes, no período da escravidão, não se falava em direito. Né? Então, com as leis trabalhistas, porque quando se progride o espírito, a sua volta, né? O local o ambiente onde se tem condições de evolução, também é modificado. Então, nesse caso, há necessidade de espíritos que vêm em missão de revolucionar. Se a gente pensar na área da tecnologia hoje, quantas pessoas, né, tem o dom, tem a oportunidade de trabalhar nessa área, de desenvolver e facilitar tanto na área da medicina ou mesmo na área da educação e tantas outras áreas. Nós temos também Paulo Freire, que veio trazer à luz, né, a instrução, a educação a muitas pessoas, principalmente aos jovens, aos adultos, que não tiveram oportunidade, né, no período correto de estudar, e que ele se dedicou para que essas pessoas também pudessem evoluir, crescer, melhorar, não só materialmente, mas até mesmo moralmente. E ainda continua nessa questão da 573, que ele responde que a missão ela pode ser mais ou menos, né, gerais, ou seja, eu posso ter uma missão menor ou eu posso ter uma missão geral, mais abrangente, como no caso do cultivo da terra, na hora de governar, ou mesmo instruir. Nós temos grandes exemplos nessa área da missão, como nós temos Mandela na África do Sul contra o racismo. Nós temos também Chico Xavier na literatura, nas mensagens espíritas, que vem trazer, vem nos moralizar, vem nos mostrar sobre a transformação não só humana, mas que existe vida após a morte. Então, assim, são espíritos que vêm transmitir, através das suas experiências, através dos seus exemplos, ajudar aqueles que ainda não se desenvolveram, aqueles que ainda encontram, né, dificuldade, porque ainda estão no processo anterior, estão no processo mais atrasado. Miramês, inclusive, ele diz que nós podemos voltar no mundo inferior devido às provas, porque não ter assimilado, né, ou não ter desenvolvido em sua plenitude. Então, Deus é amor puro, ele nos dá a oportunidade para que nós possamos realmente atingir a plenitude das nossas provações. Então, por exemplo, se eu peço uma missão para vir ajudar uma família e eu não consigo, então eu não consegui, mas eu posso ter uma nova oportunidade
para que eu venha completar, porque ou mesmo que eu já tenha ajudado, facilitado aquela família, mas ainda ficou algo para trás. Então tem essa oportunidade, porque tanto um espírito pode vir com uma grande missão, como pode vir com missões mais particulares, mais específicas. No caso, ele pode vir para resgatar, às vezes, um filho, né, que uma encarnação anterior não conseguiu, às vezes suicidou, e às vezes foi um assassino. Então, eu posso receber essa pessoa como filho, como pai. Então, eu vou ajudar na transformação daquele espírito que tem dificuldade para se aprimorar aqui. Ou mesmo a família inteira. Eu posso nascer com a missão de ajudar a conseguir reparar, né, os problemas de encarnações, que às vezes são tantas encarnações perdidas, que aquela família ela precisa se reestruturar, eles precisam manter aqueles laços familiares para poder conquistar méritos. Então, pode ser também uma missão dentro da própria família, ou de uma comunidade inteira, como nós vimos aí, ONGs, entidades religiosas, né? Às vezes um dentista, vários dentistas, pesquisadores vão para aldeias indígenas, ou muitas das vezes para a comunidade muito quilombo, né? Ou outros lugares, às vezes que não são tão acessíveis, pessoas que precisam, tanto na área da saúde, na alimentação. Então, são pessoas que vêm com esse intuito, com essa missão de ajudar, não só a pessoa, como a família, ou mesmo a comunidade inteira. Mas é muito importante também a gente não esquecer que toda missão, ela começa no particular, no seu íntimo. Então, a primeira missão é conosco. Nós temos que melhorar espiritualmente o nosso comportamento, as nossas atitudes, elevar os nossos pensamentos. E aí sim, depois estender para as famílias, né, para as pessoas da família, que também não adianta eu querer ser melhor lá fora, sendo que dentro de casa eu não consigo ajudar as pessoas que estão à minha volta. Então, primeiro, eu vou buscar a minha missão, o meu íntimo, e depois estender para a minha família, e aí sim para a comunidade, para o todo o coletivo. E ainda completando essa questão, Kardec ele traz a questão A, que diz o seguinte: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Quer dizer, ele está perguntando, mas e por expiação? Porque no caso da provação, eu escolho a prova. Eu posso pedir para vir doente, eu posso pedir para vir rico, eu posso pedir para vir pobre, posso pedir para vir bonito. E na expiação, eu tenho que vir porque eu tenho um débito já adquirido, né? Consequência de uma encarnação. Então, nesse caso, ele não pode regredir, principalmente se for um espírito rebelde, né? Ou seja, eu estou no mundo de provas e expiações, eu posso voltar para um mundo primitivo? Posso regredir? E aí os espíritos respondem: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçar no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de progredir, de melhorar, não aproveitei, numa próxima encarnação, eu não posso voltar para uma inferior. Não tem como voltar, eu posso estacionar. Inclusive, até estacionamento mesmo, Miramês, ele chama atenção, que o estacionar não significa ficar parado. É simplesmente uma evolução mais lenta. Ela é tão lenta que é tão pouco perceptível, mas jamais, porque a lei do progresso universal é nos impulsionar, é nos levar
para frente. Mesmo que eu não melhore, mas estando num planeta de provas e expiações, onde a todo momento eu encontro pessoas missionárias, que eu encontro do meu lado pessoas praticando bem, querendo ou não, eu estou aprendendo. Eu estou simplesmente observando. Eu posso não assimilar, mas isso vai ficar com a próxima reencarnação. Esses elementos que foram sendo passados durante o meu processo, mesmo que eu não tenha assimilado, mas eu pude perceber, eu pude experienciar enquanto outros estavam vivendo esse momento. Na questão B, ele ainda continua perguntando: quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Porque ele diz, olha, não fica estacionado, né? Você está lentamente, mas você está aprendendo, está assimilando. É tão pouco perceptível por ser tão lento, mas a gente... Então, eu tenho que voltar, eu tenho que começar novamente. E quem é que tem que recomeçar? Os que faliram nas suas missões ou em suas provações, né? Se a gente pensar, por exemplo, a palavra falir é no sentido de não ter aproveitado a experiência, a oportunidade que foi dada. Se a gente observar, por exemplo, o caso do serial killer de mulheres, aqui em Goiânia, né? Ou mesmo dessa advogada que tentou matar matou, né? O ex-sogro ou sua mãe do ex-sogro dela. São pessoas que tiveram uma oportunidade e não aproveitaram. Então, essas pessoas, elas voltam e vão ter que reencarnar e começar tudo de novo. Não tem como ir para trás, né? Você começa do momento em que você parou. Então, daquela parte onde você estava, para frente. Não tem como ir para trás. Então, essas pessoas, tendo essa oportunidade, é como se a gente pensasse numa escola. Se eu estou, por exemplo, no 6º ano, eu não aproveitei ali os ensinamentos dos professores, os conteúdos ministrados, eu não consegui assimilar para que eu pudesse avançar. Eu não vou voltar para a 5ª série, mas eu vou permanecer na 6ª série. Eu vou ter que começar tudo de novo. Agora, é claro que se eu vou começar tudo de novo e eu já fiz uma vez, eu já tenho uma noção. Eu já, querendo ou não, eu começo a assimilar. É por isso que Miramês diz que a gente não estaciona. Mesmo começando, mesmo estando no mesmo estágio, a gente acaba aprendendo. Querendo ou não, a gente acaba assimilando alguma coisa. Então, o espírito, ele aprendeu alguma coisa que ainda não sabia, adquiriu força que não possuía. Então, se eu tenho que repetir, né? No 6º ano, eu vou ter que repetir, vou ter que começar tudo de novo. Porque eu não aproveitei aquela oportunidade, eu não assimilei aquele conteúdo, mas vendo por outra vez, de uma outra forma, e agora eu vou adquirindo mais segurança, porque o conhecimento, a força, a vontade, o querer vai me impulsionar. Então, mesmo sendo uma 2ª, uma 3ª vez que eu estou recomeçando, eu vou ter elementos que vão fortificar, eu vou ter elementos que vão impulsionar. Então é isso, essa questão, ela veio nos chamar a atenção, que a todo momento nós temos assistência espiritual, seja numa provação, seja numa missão, né? Seja numa expiação, nós temos a espiritualidade que nos acompanha, que nos protege. Basta a gente estar em grande sintonia para poder observar, porque às vezes a gente está mais preocupado com o problema do que com a solução. Então, buscar o entendimento, buscar a energia necessária, buscar esforçar, porque com isso nós vamos cada vez mais
nos aproximar da perfeição, porque são esses valores morais que nós vamos levar para o outro lado. Então, essa questão vem trazer uma reflexão muito importante. Se queremos evoluir, nós devemos aproveitar todas as oportunidades, independente da experiência que nós estamos vivendo, independente do estágio que estivermos vivenciando, basta ter vontade e buscar a perfeição do Mestre Jesus. Muito obrigada pela sua boa vontade em me ouvir.